Vamos falar um pouco mais do gordo, que é conhecido cientificamente pelo ridículo e humilhante nome de obeso. Alguns ainda dizem obeso, que é para complicar mais ainda. Isso na versão erudita, porque na versão popular é rolha de poço, jockey de elefante, tonelada, barril de chope, bolo fofo, balofão, bolo fofão, fofãozão e outros que tais. A que o gordo sempre responde delicadamente é a senhora sua mãe. No núcleo lésbico, as aranhas estão loucas para brigar. Ai, eu odeio ceia de Natal. Não gosto de peru. Deixa de ser boba, menina. A gente vai ganhar muito mais presente de Papai Noel. Não tá vendo? Todo mundo bota sapatinho na janela. Só a gente que bota sapatão. Peraí. Tô te reconhecendo. Você não é o... Roberval. Ah. Tu não é o Wander, do Colégio Conceição? É isso, claro. Ah, cara, quanto tempo. Saudade, cara. Bom te ver. Tô legal. E aí, o que você tá fazendo? Rapaz, eu tô trabalhando com negócio de arquitetura. Mas hoje tô meio enrolado, tô meio apressado, porque eu vou fazer uma festa lá em casa hoje, tô cheio de coisa pra fazer. Faz o seguinte, parece lá hoje. Vai lá na festa, o interesse tá aqui, ó. Vai mesmo. Pô, festinha? Claro que eu vou. Pensa que eu não me lembro? Tu vivia rodeado de altas gatas, rapaz. Ah, que isso, já faz muito tempo, as coisas mudam. Mas aparece lá que a gente conversa, falou? Vai lá, pinta lá, um abraço, tchau. Pô, festinha hoje, legal, maneiro. Mas, peraí. O cara é decorador. Esse endereço aqui, o cara ainda mora na casa da mãe. Aquele rabinho de cavalo, não sei não, hein. Mas peraí, será que é festa de gay? Mas ele não dá a menor pinta, pô. E se não for festa de gay, eu não vou e perco lá um festão cheio de gatinha, pô. Na dúvida se seu amigo virou boiola ou não? Seus problemas acabaram. Chegou o Boiolômetro GLS Plus Tabajara. O detetor de boiola totalmente portátil. Aferido em Pelotas, ele tem precisão de 100%. Adquira já o seu Boiolômetro GLS Plus Tabajara e saiba finalmente se aquele seu amigo pisa na chapinha ou se aquilo é só o jeitão dele. Boiolômetro GL Plus Tabajara. Agora também nas cores marrom, cinza escuro e todo lilás. Mas se você comprar o lilás, vai ficar apitando o tempo todo, sua bicha. Nazareno, tu não pagou a taxa do lixo? Nem vou pagar. Eu pago o ano inteiro, eles não vêm te buscar nunca. Nazareno! Calada! Isso não é mulher, isso é um caminhão de boia fria batendo de frente num trator com 2 esteiras. Zomba de mim, vai! Você não pode perder a nova novela de época. Da época em que se enchia a novela com linguiça. Nos saudosos anos 20, um requintado cavalheiro afro-brasileiro encantava a todos com sua gentileza e amabilidade. Muito prazer. Chocolate. Encantado. Chocolate, seu criado. Como tem passado, cidadão? Tudo bem? Mande recomendações da sua família do chocolate. Como vai a senhora? Tudo bem. Um abraço do chocolate. Chocolate Cumprimenta. A novela que começa às 6, só pra dar boa tarde e boa noite. Durante muitos anos, foi comum na TV brasileira programas humorísticos despreocupados com o teor de suas piadas. Praticamente não havia limitações. Todo tipo de pessoa, de assunto ou situação era passível de se tornar objeto de piadas, e sempre foram vistas pelo senso comum com absoluta naturalidade. Mas nos últimos anos algo mudou. De repente, o que era normal passou a ser um tabu. De repente, passou a ser visto como politicamente incorreto o humor com uma das maiores riquezas do povo brasileiro, as diferenças humanas. A diversidade simplesmente deixou de ser tratada com a típica naturalidade e, como consequência, o humor deixou de ter a sua leveza habitual. E aí, como é que foi? Foi uma decisão da primeira instância? Esse daí tá como medida preventiva, vai ser... Uma juíza de onde? Eu não sei exatamente de onde ela é, tem o nome da juíza, mas Robert. não vou nem... O que aconteceu... Não, mas é aqui de São Paulo? É de São Paulo, Tá. Ministério Público de São Paulo. Então, porque isso aí não faz o menor sentido o que fizeram com o Léo. Chegou... Bom, o oficial de justiça foi lá, entregou o documento, eu tinha que remover o show em 5 dias do ar, removi.
antes de dar o 5º dia. E o censor falou por quê que e você aí, tinha que remover? Crimes de ódio, discriminação, e aí tem uma série, eu peguei aqui a lista de temas que não pode mais fazer piada. Entre o que já tá valendo é isso, eu não posso me ausentar da comarca, né, aqui onde o recinto, aqui de São Paulo por mais de 10 dias. Tá com a tornozeleira. Liberdade provisória. Perigo provisório, é isso. Tá Eu preciso de autorização judicial para sair de São Paulo por mais de 10 dias. E eu tenho que comparecer mensalmente em juizado para prestar esclarecimento das minhas atividades. Meu Deus. Fala o que eu tô fazendo. E o que você não pode falar? Por exemplo, você vai fazer show. Você recorreu dessa decisão. Não, estamos recorrendo. Mas isso aqui já está com medida preventiva. Aí eu tô proibido de manter, transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de quaisquer arquivos de vídeo, imagem ou texto. Download, isso é um download. Ele não pode manter. baixar uma música. Não pode ver Naruto. Peraí, vamos lá. Que também já acusaram. Pois é, não pode. E aí, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante em razão de... E aí vem a lista agora de temas proibidos aí pra comédia. Então, os comediantes, o pessoal que faz vídeo no TikTok, Instagram, YouTube, fiquem atentos aí. Não pode mais piada com raça, cor, etnia, religião, cultura. Cultura é tudo já, né? Cultura é tudo, né? Cultura, origem, procedência nacional, procedência regional, orientação sexual, orientação de gênero, condição de pessoa com deficiência, idoso, criança, adolescente, mulher ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável. Basicamente, era só piada contra ser humano. Não, sobrou homem branco, hétero, de meia idade. É o cara do Campari. Ele só pode fazer piada com ele. É o que tá não queria liberado. ser branco e hétero não hoje em dia, viu? Não Então, e aí você precisou tirar tudo? Aí eu removi esse show, porque senão tinha uma multa diária de R$10 mil. Então eu cumpri, já removi o show, não tá mais no ar. Como foi que chegamos a este ponto? Para sua teoria, Karl Marx elegeu como arena da luta de classes o modo de produção. Através de uma metáfora que fazia alusão à estrutura de uma edificação, ele buscou demonstrar o seu pensamento. Representando as condições econômicas formadas pelas relações de produção e pelas forças produtivas, estaria a base, ou infraestrutura. Ela estaria a dar sustentação à superestrutura, a representação das instituições políticas, legais, culturais e ideológicas. De acordo com a teoria marxista, a superestrutura estaria a desempenhar um papel central na consciência humana, servindo assim de instrumento de manutenção do poder e do controle da classe burguesa sobre a classe trabalhadora. Marx concluiu que para quebrar essa lógica seria preciso minar a base para demolir a superestrutura. Após passar uma temporada na União Soviética durante a década de 1920, sob o regime leninista, o comunista italiano Antonio Gramsci voltou para o seu país acreditando que a teoria marxista estava incorreta. O Ocidente havia demonstrado não ser um terreno fértil para o comunismo e Gramsci acreditou que isso ocorria devido à sua essência cristã. Enquanto a base moral judaico-cristã não fosse destruída, não haveria como prosperar a revolução comunista no Ocidente. Gramsci acreditava ser necessário o abandono da estratégia do marxismo original. Enquanto o marxismo estava comprometido em alterar o modo de produção, Gramsci propôs inverter a lógica da metáfora marxista e atacar as bases fundamentais da cultura ocidental. Ao invés da tradicional ênfase dada aos aspectos econômicos e às lutas de classes, a revolução deveria ser iniciada principalmente por contextos nos quais pudessem ser promovidos a desconstrução cultural e o colapso moral. No fundo, ambos tinham o mesmo objetivo, apenas vislumbraram estratégias diferentes. Foi na Alemanha que essa forma de pensar o marxismo encontrou seu terreno mais fértil, embora a nova vertente não fosse bem aceita por marxistas ortodoxos. Com o propósito de fugir de ambientes acadêmicos hostis, de forma marginal foi fundada na Universidade de Frankfurt, em 1923, por Felix Weil e Karl Grünberg, o Instituto para a Pesquisa Social, e posteriormente passaria a ser conhecido como Escola de Frankfurt.
Foi principalmente através dos escritos de Georg Lukács que a Escola de Frankfurt começou a converter o marxismo de um pensamento econômico para um pensamento cultural. Sob a diretoria de Marx Horkheimer, o sucesso do capitalismo começou a ser reconhecido, razão pela qual seria improvável que o agente da revolução fosse a classe operária. A Escola de Frankfurt teria que encontrar um substituto, um novo agente da revolução, que não viria a ser encontrado até a década de 1960. Ainda nos anos 1930, os trabalhos de Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm e Herbert Marcuse, todos membros da escola, foram compilados em um único trabalho, denominado A Teoria Crítica. A precisa definição ou mesmo a sistematização da teoria sempre foi propositalmente evitada. Contudo, seu objeto central sempre foi a crítica destrutiva ou desconstrutiva de cada instituição da sociedade ocidental. Esperavam trazer abaixo a sociedade ocidental. No ano de 1934, após a subida de Hitler ao poder, percebeu-se a impossibilidade de um instituto permanecer na Alemanha. O departamento foi então transferido para a Universidade de Columbia, em Nova York. Assim, o objetivo de destruir a sociedade alemã e sua cultura passou a ser gradualmente trocado para o ataque e destruição da cultura do seu novo local de refúgio. Na década de 1950, Theodor Adorno escreveu um dos seus livros mais influentes, chamado A Personalidade Autoritária, um trabalho meramente especulativo sobre o que seria uma suposta personalidade fascista. Sem nenhuma base teórica nas fontes primárias do fascismo, o estudo realizado por um comunista na década de 50 limitou-se a utilizar uma base de dados coletadas através de entrevistas com pessoas aleatórias nos Estados Unidos nos anos 50, e não com fascistas de fato, e simplesmente enquadrou como fascistas todos os que eram considerados reacionários. Adorno argumentou que os americanos possuíam vários traços fascistas e que qualquer um que defendia a cultura americana era psicologicamente desequilibrado. Ou seja, ele estudou o fascismo onde ele nunca existiu e criou um espantalho para o qual atribuiu tudo que considerava indesejado sob o ponto de vista de um comunista. Desde então, esse é basicamente todo o fundamento teórico pelo qual um bando de esquerdistas absolutamente idiotizados tem rotulado seus oponentes de fascistas. Entretanto, o marxismo com sua revolução do proletariado havia falhado, e um dos maiores desafios da Escola de Frankfurt era encontrar uma nova classe social para manipular, uma vez que os proletários, graças à Revolução Industrial e ao sistema capitalista, haviam alcançado um patamar socioeconômico que os impedia de se identificar com os objetivos das lutas de classes fantasiados por Marx. Foram então idealizados como grupos vitimizados as chamadas minorias, compostos pelos que se julgavam excluídos ou discriminados e todos os tipos de ressentidos. Foi desta forma que a teoria crítica passou a ser a base de estudos gays, estudos negros, estudos feministas, entre outros. E essa passou a ser a nova cara do marxismo. O marxismo cultural, a vertente marxista mais bem-sucedida do Ocidente, se mostrou mais maléfico que o marxismo original, pois no intervalo relativamente curto, se infiltrou e infestou praticamente todas as grandes nações do mundo. Atualmente, o epicentro dessas ideias, cujo principal objetivo é solapar as bases morais das sociedades ocidentais, é a Universidade de Harvard. Yuri Bezmenov, um ex-informante da KGB, que desertou para o Canadá na década de 70, ficou conhecido por suas palestras e livros anticomunistas na década de 1980. Em uma de suas entrevistas, ele relata como funciona o processo de subversão da sociedade. Ideological subversion is the slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation.
Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years, actually it's overfulfilled, because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat. When a military boot crashes his, then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. É difícil acreditar que no país conhecido por ter sido construído sobre as bases da liberdade, exista tanta gente disposta a abrir mão do que existe de mais valioso, a liberdade, em nome de uma ideologia completamente sem sentido. As ações que, de acordo com o marxismo original, deveriam ser direcionadas ao nível econômico, foram redirecionadas ao campo cultural, envolvendo a educação, a mídia, a arte e a literatura. A Escola de Frankfurt também analisou amplamente de que forma a cultura popular, os meios de comunicação de massa e as indústrias culturais poderiam ser utilizadas para promover a conscientização crítica das massas, que basicamente consiste na subversão das artes, a degradação dos valores advindos da família, a supressão dos valores religiosos, o avanço da agenda ecológica radical, da agenda de gênero e da chamada cultura woke. Essas pautas nunca foram coordenadas por operários, nem reivindicadas espontaneamente por alguma minoria oprimida, mas impulsionadas e pesadamente financiadas por grupos bilionários, tais como Illuminati, do bilionário globalista Pierre Omidyar, Open Society Foundation, do bilionário George Soros, Ford Foundation, OAK Foundation, entre outras. Nem é preciso dizer que por trás de tudo isso existem inúmeros interesses ocultos. Sempre foi uma estratégia bastante utilizada por comunistas a subversão de conceitos. Por exemplo, o termo democracia, quando utilizado por um marxista, é na verdade dizer socialismo. Liberdade sempre foi por eles utilizado com o sentido de revolução socialista. Assim como honesto ou inocente é aquele que nunca traiu a causa revolucionária do partido. Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Comece a prestar atenção a esses detalhes e você perceberá o real sentido de muitas coisas que eles dizem. Embora o marxismo tenha sido repaginado pela Escola de Frankfurt, com a escolha de novos idiotas úteis, as velhas estratégias nunca foram tão atuais. O termo politicamente correto, por exemplo, que ganhou grande destaque nos meios artísticos, não tem absolutamente nada de novo. Na União Soviética, um século atrás, era chamado de humor positivo, ou seja, humor permitido. Não era humor positivo a ridicularização dos heróis da Revolução, mas fazer humor ácido com o capitalismo ou com qualquer inimigo do comunismo era até estimulado. Não era um humor positivo piadas sobre falta de alimentos, superlotação em apartamentos e casas, gente morrendo de fome, enfim, piadas sobre os problemas causados pelo próprio sistema. Brincar com isso é falta de humanidade, isso é coisa séria. Tudo balela.
O que havia era o medo de que o povo pudesse refletir e possivelmente perceber que o próprio sistema era a grande piada. O humor é uma ferramenta poderosíssima. Com politicamente correto é a mesma coisa. Foi escolhido um termo neutro com aparência de virtude para vender as ideias esquerdistas, como se o correto fosse ser esquerdista. Assim como acontecia na União Soviética, não tem problema nenhum satirizar os inimigos do socialismo, como o cristianismo, por exemplo. Mas os grupos identitários, os grupos vitimizados, não. Isso é coisa séria. Com isso não se brinca. Não há preocupação genuína com as pessoas ou seus sentimentos, coisa nenhuma. O problema é fazer piada com as pautas ideológicas progressistas, que é tudo que eles têm. A dor deles está na sátira que mostra o quão inconsistentes são as bobagens que eles defendem. O problema é expor a hipocrisia por trás do feminismo neomarxista, seus duplos padrões e falsas sinalizações de virtudes, e deixar evidente que ele nunca se importou com as mulheres. E por que não chamaram de esquerdisticamente correto, como sugeriu Léo Lins? Bom, o objetivo inicial é passar desapercebido pelos mais desavisados, e naturalmente, aos poucos, começar a ser aceito, e finalmente incorporado à cultura. E num segundo momento, depois de infiltrado na sociedade, através dessa máscara de vítima, utilizar o Estado como instrumento de perseguições. Então, essa piada é bem bobinha, eu acho que não vai ofender ninguém, tá? É o seguinte, um judeu... Tô brincando, foi só mais pra testar mesmo, porque eu sei que não... Imagina, se eu começar com... Não, um rabino, um padre e um rabino... Não tem judeu, não tem padre, não tem rabino. Não tem judeu, não tem padre, não tem rabino, ok? Um argentino, um papagaio entra num bordel, entra num bar, entra num açougue, entra numa loja de produtos naturais certificados pelo governo e aprovada pelo Inmetro. Tá? O papagaio entra numa loja de produtos naturais, certificados pelo governo, aprovado pelo Inmetro, e pede uma cerveja, um cigarro, uma galinha. Nada. Papagaio não pede nada, ok? Papagaio entra numa loja de produtos naturais, certificados pelo governo, e não pede nada. Aí, o atendente fica indignado, fica chateado, magoado, triste, fica feliz. Essa é a piada. Um papagaio entra numa loja de produtos naturais certificados pelo governo, não pede nada e o atendente fica feliz. Ok? Satisfeitos? Esse é o objetivo, calar as pessoas, mas não qualquer pessoa. Queremos um mundo multipolar que tenha 500 pessoas discutindo na mesa. Aí sim a gente vai ter um mundo feliz. Tá? O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, a pessoa rindo. Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Então não tem mais graça. Se você quer dar idade, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Sabe? Que me parece que depois que o chicanismo morreu, sabe, desapareceram os humoristas no Brasil. Até o Lula, que é um idiota, defensor de censura, conseguiu entender que essa ideologia só torna o mundo cada vez mais insuportável. Mas por que não houve nenhuma reação contrária a essa fala? E essas outras aqui? Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem. Sabe, por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois de um jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Agora inventaram a história do banheiro unissex.
Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode ter saído. Teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. A verdade é que o Lula pode dizer qualquer coisa, contra quem ele quiser. Nunca vai haver aquela histeria habitual e o sistema não vai se voltar contra ele. E não é por acaso. Na doutrina marxista, existe a ideia de que a forma de pensar de uma pessoa é determinada pela classe a qual ela pertence. E os trabalhadores que reconheciam e aceitavam seu destino de agentes da revolução eram detentores da tal consciência de classe. Na prática, só militantes acadêmicos é que têm a consciência de classe, e a maioria é um bando de vagabundo que nem estuda e nunca trabalhou. Aliás, só a título de reflexão, se toda classe social tem uma lógica própria, como poderia Marx, que nunca foi um proletário, ter compreendido a lógica e os anseios da classe proletária? No marxismo repaginado pela Escola de Frankfurt, foi esvaziada grande parte da importância do trabalhador. O conceito de opressão foi flexibilizado com a retirada da carga econômica, para que o termo pudesse ser vinculado a qualquer apedeuta que pudesse se sentir confortável na posição de massa de manobra. São estes os detentores da consciência crítica, um termo atualizado para o velho polilogismo de sempre. Quem é você para criticar as feministas se você não é mulher? A perspectiva masculina divergente não é válida. É uma construção social que decorre do patriarcado opressor. O verdadeiro conhecimento não pode ser obtido por investigadores da realidade que pertençam ao grupo opressor. Você não tem lugar de fala. Se você é negro e não enxerga o racismo estrutural, se você é contra as cotas, você não tem a consciência crítica. Não estranhe se te chamarem de capitão do mato. Acho que já deve ter ficado claro que o propósito do polilogismo é afastar qualquer debate minimamente racional. O marxismo parece uma ideologia criada por uma criança de 5 anos de idade. De acordo com a ideologia de gênero, basta a vontade do sujeito para que ele possa se identificar como qualquer gênero que quiser, dentre os 359 existentes. Foi usando esta lógica que o deputado federal Nicolas Ferreira, de forma brilhante, fez esse pronunciamento em defesa das mulheres na tribuna. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário. Ele respeitou a própria lógica dos esquerdistas, mas mesmo assim causou imensa indignação, pois não há nada que os enfureça mais do que mostrar para eles o quão ridícula é essa lógica das pautas identitárias. Pelo menos 2 objetivos estão claros. O primeiro é calar determinadas pessoas. Não é o que se diz ou como se diz, mas quem diz. O segundo objetivo é segmentar a sociedade, colocar mulheres contra homens, gays contra héteros, negros contra brancos, dando assim cada vez mais poder para o Estado espoliar o povo. Retirar do povo e dar ao Estado o poder de definir e controlar o que deve ou não ser dito é o maior retrocesso da nossa história. Nunca é bastante lembrar que a liberdade de expressão não existe para que sejam ditas ideias que te agradam ou com as quais todos concordam. A liberdade de expressão existe para que possam ser defendidas quaisquer ideias, por mais absurdas, inconvenientes e desconfortáveis que possam ser, sem medo de sofrer agressões, principalmente vindas do Estado. E, obviamente, o humor é parte essencial da liberdade de expressão. O limite deve ser demarcado pelo mercado e pela moral do povo e nunca, jamais pelo Estado.
Se existe público, significa que a moral estabelecida admite o que será dito independentemente da insatisfação individual de algum político ou procurador de justiça. O Estado não tem legitimidade para regular os valores e a moral do povo. Isso é um erro que precisa ser urgentemente corrigido. A criminalização do pensamento e da expressão é digna de regimes autocráticos e de ditaduras autoritárias. Um povo livre não se constrói dessa forma. Escravos, sim. Um show de humor não serve para expressar opiniões sensatas, expor novas teses ou pensamentos brilhantes. Serve para fazer as pessoas rirem, mesmo que seja falando as coisas mais absurdas. Se você não gosta ou acha ofensivo, não consuma. É simples assim. Qualquer humorista, músico, ator está sujeito a perder a relevância por falta de público. Essa é a forma pela qual a sociedade lhe mostra que o que ele está dizendo ou fazendo não tem mais aceitação pública. O limite da liberdade de expressão é também definido pelo ambiente e reflete aquilo que está ajustado na moral estabelecida. O ambiente determina que tipo de roupa usar, como se comportar, determina se é sensato falar alto ou baixo e também determina se é o local adequado para contar piadas. Em cima do palco de um teatro ou de uma casa de show, onde existem pessoas dispostas a ouvir o que o humorista tem a dizer, tudo é permitido. Se os limites do aceitável forem ultrapassados, é o público, o mercado que lhe mostrará. Se chegou até aqui, deixe seu like. Considere se inscrever no canal se você acha nosso conteúdo importante. Te convido também a contribuir com nossos debates deixando um comentário abaixo. Se você quer entender o que está por trás dos constantes ataques que o Lula vem promovendo contra o presidente do Banco Central, clica nesse vídeo que está na tela. A gente se vê lá. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.